Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Pânico! Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil para mais uma edição do nosso querido programa Pânico. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, hoje vamos já apresentar os nossos convidados. Ai, não vai nem ter palavra de otimismo, Emílio. Quem você convidou, Couve? Convida! Hoje teremos aqui no programa Pânico Alexandre Borges e Alba Spider. Serão os 100 dias do governo Bolsonaro. Você pode participar pra gente. Não sei se temos uma hashtag já pronta, mas nós temos aqui duas pessoas muito bacanas para falar sobre isso. Então está começando o Pânico aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje é quarta-feira e temos presenças ilustres neste programa. Aqui ao meu lado temos a presença dele. Publicitário, analista político, um dos mais lidos blogueiros políticos do país, está Alexandre Borges. E o Alba Spider, um dos maiores nomes do cenário atual quando se fala de humor e política. Aê! Deixa eu começar aqui perguntando aqui pro Alexandre. O Alexandre todo mundo conhece, ele tem prêmios internacionais. Ele é um cara, ele foi profissional do ano, ele ganhou o prêmio Colunistas, publicitário, tem um blog muito bacana. E agora você vai entrar na política. Já tem uns anos já, né, que eu tô fazendo essa migração, né, mas político, publicitário, tudo contador de história, Tô né? dizendo Então... que agora você... Muito. E ainda carioca. Não é? É. Nossa Junta o combo não dá, né? Não Dá. vale, é uma nota de R$3, não vale Sim, nada, né? sim. Por isso que a gente gosta. Agora você tá no 3 em 1. Você tá no 3 em 1. Tô no 3 em 1. Tá com a Verinha. E com o Andreasa. Com o Andreasa. E com o Silvio Navarro. Como é que está a Verinha? finíssima. Tá ótima, maravilhosa, é uma grande professora, aprendo com ela todo dia. Verinha está correndo agora. É Tá? É, No mas Ibira? Verinha vai fazer a maratona, ela e o Nizanguanais. Opa! Nizanguanais agora Maratona de Sabe quando a Brasília. pessoa entra O numa... Nizanguanais é Iron Man. É, ele tá no Ibirapuera às 5 horas da manhã, já viu o Nizam de bermudinha, Vou lá track pegar uma and field. campanha com Ô, ele. como é que tá? Como é que você vai fazer o esquema lá no 3 em 1? Bom, eu tô lá, né? Quer dizer, na verdade eu tô em vários programas, né? Eu já participei do Morning, tô fazendo o Jornal da Manhã todo dia, então tô aqui, fui abduzido. Cheguei num dia e tô há 2 semanas aqui, quase 2, 3 horas no ar todo dia. E o 3 em 1 fazendo também todo dia. Tô adorando, o programa maravilhoso, incrível, o pessoal só craque do lado. E estamos Aliás, tocando. é bom. Muito bem. E o Alba, ele é o sucesso aí no Youtuba, que é o Alba Spider, não é isso? Sim, sim. Você faz Pode aquele... se considerar o sucesso, aí eu Não pode sei. mais Faz usar humilde, máscara. mano. Você tá aqui é porque você Guarda é da bom. humildade. Não faz já passou dessa fase. Assume que é poderoso. que estourou, vai. Não seja Você modéstia. faz lá aquelas imitações, Sim, sim. né? Faço as imitações com relação à política, né? Que hoje a gente está imerso à questão política no Brasil, né? Então pego os personagens e faço uma brincadeira com o que está acontecendo da atualidade. E com isso nós temos alguns personagens chaves, uns que as pessoas gostam, uns que as pessoas pedem. Mas tudo é o Spider-Man. Não. 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 Era. Era. Não pode mais usar máscara. Eu não poderia, eu usava fantasia, aí eu não... Fui educadamente avisado pelo YouTube que não poderia mais, aí começou, comecei a fazer, assumir, né? Vamos lá, meter a cara e vamos embora. Aí comecei a fazer. E você fica mais confortável com a cara limpa ou quando você usava o Eu tinha um problema com câmera, nunca gostei muito assim de câmera, por isso que também eu usava o personagem. E também porque eu gosto muito do humor nonsense, aquele negócio que não faz sentido nenhum. Eu comecei porque eu fui numa festa fantasia, coloquei a roupa do Spider, eu olhei no espelho, tipo, falei assim, imagina você chegar na festa fantasia e falar, pô, a menina totalmente vestido de Homem-Aranha,
você quer uma bebida? ou você quer conversar comigo? Ou você chega em outra menina e fala assim, ó, olha só, você tá pensando uma carne de qualidade aqui, eu queria comer uma carne, o que você acha? O que você acha disso, vestido de Homem-Aranha assim? Aí eu comecei a rir sozinho, igual um imbecil no espelho e falei, vamos tentar. Aí foi indo, começou como um hobby. Aí estourou, aí eu tive que tirar a máscara, agora eu continuo sem a máscara. Você é concorrente do André Marinho? Sabe o André? Sim, conheço muito o André, mas eu não levo essa questão de concorrência. Vamos contar a história. Né? Eu vou contar a história pra você que o Rabino me contou, Davi Weitman, do cavalo que foi beber água. Eu quero saber. Depois eu vou contar pra você. Não, mas você só agita, você nunca fala. O Emílio, só pra pontuar também, ele bebeu da nossa fonte, amigo de Bruno Lemela, produtor que foi aqui do Pânico, o Esquilinho. Veio de Santos, aquela TV, né, que era um Pânico. Exatamente. Aliás, você citou beber na fonte, o Pânico é 80% da minha formação, porque eu comecei a imitar por causa do Pânico. Percebi. Péssimo. Imitador dos imitadores. Péssima referência. Eu peguei muito, eu comecei sem querer, porque eu fui jogar bola na praia, uma coisa extremamente rara, né? Eu jogar bola em Santos. Péssima referência. Por quê? Olha, por quê? Exatamente. Uma vibe meio Oscar Filho, assim, o rosto. Já me falaram que eu sou parecido com o Oscar Filho. Agora, nós vamos fazendo isso no decorrer do programa, mas eu queria saber do Alexandre que tá aqui, que nós temos 100 dias do governo Bolsonaro. Augusto Nunes. Do nosso querido capitão. Exatamente. Capita. E aí, você acha que foi mais pra descer? Porque dependendo pra quem você pergunta, foi bom, tá bom. E pra quem se pergunta, tá uma porcaria. Lembrando que eu tô armado aqui, tá ok? Calma aí, capitão. Fica tranquilo aí. Vamos lá. Bom, primeiro, ele prometeu pro eleitorado essa coisa do mito, do Messias, o governo mitológico. Então, é claro que a expectativa estava muito alta, então o eleitor também está cobrando muito, né? Então, eu acho normal que no começo, enquanto vamos dizer, não começou a cair o maná dos céus, ainda tem muita coisa para fazer, ele está chegando agora. Tem muita gente que pode dizer que está decepcionada, mas eu acho que isso passa. O governo está começando, então essa reação eu acho normal. E também o fenômeno das redes sociais, que ele é o primeiro presidente que deve grande parte da sua eleição às redes sociais. Ele mesmo diz isso, falou na entrevista que ele deu para Augusto Nunes agora, aqui, nosso companheiro, e ele falou que ele queria até botar o filho dele de ministro, porque é o filho dele que botou ele lá por causa das redes sociais. Então as redes sociais têm esses dois lados, né? Quer dizer, te elege, mas também te cobra o dia inteiro, de uma maneira muito mais rápida, mais visceral do que com presidentes anteriores. Então é normal que nesse começo ele tenha uma cobrança maior. Ele também está chegando agora, é a primeira vez que ele assume um cargo no executivo, qualquer um, né? Ele nunca foi prefeito, nunca foi governador, já sai direto de deputado para presidente. É normal, o Brasil é um país muito grande, até entender para que lado que são as coisas leva um tempo mesmo. Mas você acha que, só uma pergunta, você acha que o Bolsonaro, a persona dele cobra muito mais do que realmente o trabalho político dele? As pessoas são muito mais o personagem nessa história de mito do que realmente entender politicamente o que ele tá fazendo? Você acha que a figura debochada ou palhaça vem bem mais à frente do que a figura política? Olha, mas isso é normal em qualquer eleição, né? As pessoas compram muito mais. Você pode ir para os Estados Unidos, o que o Trump foi comprado, que era ele ou que era uma imagem? O Trump estava muito mitado em debate também. Sim, com a Hillary. Exatamente. Se eu for presidente, eu vou te... Falo na cara dela num debate, se eu for presidente, eu vou te botar na cadeia. Enfim, então ele dava essas mitadas também. E às vezes, para uma parte do eleitorado que não gosta muito de aprofundar na política, às vezes o que a pessoa retém é isso. É uma frase, é um vídeo rápido. Então, isso é um fenômeno mundial da democracia. Nem todo mundo está o dia inteiro ligado com Não política. É só do Brasil, então. Não é. A diferença é que nos Estados Unidos, como o voto não é obrigatório, se você não está acompanhando política, você também pode dizer, olha, quer saber, eu não acompanho esse negócio, não vou encher o saco de ninguém, não vou votar porque eu não estou nem informado. Isso é uma postura que eu acho muito válida. Se você não gosta de política, não está acompanhando, não está com paciência. Agora aqui não, você é obrigado a votar. Então você tem muita gente que vai votar de má vontade, vai votar... então quem é que tem aí? Somente quando você tem uma eleição onde é presidente, governador, senador, deputado, tudo junto, às vezes o cara até se preocupa um pouco com o presidente, mas na hora, tem que votar para governador também, né? Tem que votar para quem? Senado, quem que você vai votar para senador? Me fala aí, você decide ali na hora. Não é complicado. Eu, por exemplo, acho que o voto obrigatório é uma fonte de problema. Você falou do negócio das expectativas, você acha que foi maior do público, talvez, de idolatrar ele, colocar ele como um ícone, um mito, não sei o quê, ou da imagem que ele construiu durante a campanha? Então, mas são as duas coisas. Quer dizer, ele é um cara que muito inteligentemente conseguiu, ao longo dos anos, nas redes sociais, construir essa imagem. Acho que teve um planejamento para isso ou foi meio ao acaso? Não tenho dúvida. Quer dizer, o que aconteceu foi o seguinte, ele viu uma oportunidade, né? Eu conheci o Bolsonaro em 2014, que foi a última eleição presidencial antes dessa de 18,
O pessoal especulava na imprensa que o maior sonho dele era ter sido vice na chapa do Aécio. Se você chegasse para ele em 2014 e falasse que 4 anos depois ele ia virar presidente, ele ia rir da sua cara. Entendeu? Ele não imaginava que Nem ele sabia. Nem ele. Então, assim, em 4 anos, o que eu acho que ele teve uma percepção muito interessante. Quando começou a nascer essas páginas, Bolsonaro opressor, Bolsonaro zoeiro, não sei o que e tal, ele falou, opa, isso aqui... Ele olhou aquilo lá, tanto que alguns desses caras que faziam essas páginas, ele trouxe pro gabinete dele, dos filhos, foram empregados e começaram a trabalhar do lado dele o dia inteiro durante esse período todo. 4 anos construindo, botando os vídeos, aí dá uma mitada na Maria do Rosário, dá não sei o que e tal. A coisa dos aeroportos, que ele fez também de uma maneira muito inteligente. Aquilo ali tinha um pouco de cena, né? De você pegar mito, ele e chamar abraçar. 100, 200, 300 pessoas e dizer, olha, ele vai chegar dia tal em Manaus. Aí quando chega, tem 300 pessoas. Ele é um seriado, na verdade. Ele, a família, é um seriado americano, na verdade. Daria um bom, né? Os Kardashian, né? Daria. Não, enfim, claro que ele tem seus méritos. Eu não tô tirando o mérito, não. Acho que essas duas coisas caminham. Tá com medo dos bolsominions, né? Em Borges. Não, eu gosto, cara, eu votei nele, gosto dele, não é isso, não. Valeu, Mas olha só. Tem uma tatu dele. Garantir com a audiência, muito bem. Você acha que ele acertou nessa troca de ministro que ele fez ontem? Ah, demorou, né? Do ministro da Educação, que é um desastre, né? Então, mas o Borges... Mas ele é comunista, Borges, esse novo, não? o que eu queria dizer é o seguinte... Não, precisava trocar, desculpa, só, precisava trocar o anterior, o novo, vamos ver, né? Ainda é um mistério. Então, mas eu acho que o que as pessoas não entenderam ainda... Eu tava conversando agora com o Edgar, o meu gatinho Angorá. Tava eu com o meu gatinho Angorá e o Edgar. E eu tava falando o seguinte, o que as pessoas, eu acho que elas não sacaram, é que mudou muita coisa. Sim. A maneira de se governar mudou. E a gente estava acostumado de um outro jeito de governo. Mesmo a pauta da Previdência ele fez. Sim. Se perguntar para qualquer contador, vai falar, putz, isso é legal. Sim. Tem muita coisa contra, porque, porra, é que o Mickey Mouse falou aqui. É 10 pau para público e 1.000 para nós. Isso. Só que o cara sempre usou aquilo, os velhinhos e não sei o quê. É os velhinhos e tal, que são as corporações, são os caras que se protegem, que estão aí mamando, ganhando altas aposentadorias. Botando a gente para trabalhar para eles. E a gente tem que trabalhar e bancar aqueles salários altos, que é o que a gente sempre está fazendo. Isso. Acontece o seguinte, o cara não sacou que o Bolsonaro levou o projeto lá e falou, ó, vote isso aqui. É com vocês agora. Ele passou o jogo, mas você acha que ele passou esse jogo porque ele sabe que tá todo mundo quebrado e vai ter que passar? Ou você acha que ele fez errado isso aí? Olha, você entendeu o que eu falei? Eu fui meio complicado. Não, que ele não articulou. Você só quis dizer assim, ele falou, resolve aí o BO. Eu já dei aqui a solução e faz aí. Tem que ficar me articulando. Então, ele não quer articular. A melhor resposta que eu acho que dá pra fazer é melhor pra ele. O que é melhor pra ele e o que é melhor pro Brasil? Eu acho que é melhor pro Brasil que ele estivesse junto com o Congresso ajudando a vender pra sociedade. O que é melhor pra ele politicamente? Talvez isso. Não ele fala, olha, eu quero ganhar 1 trilhão a mais em 10 anos, porque não só isso, porque quando passar a reforma da Previdência, os investidores vêm, porque o mercado financeiro todo, o Bovespa, todo mundo tá olhando e fala assim, e aí, vai passar esse negócio ou não vai? E eu não tenho dúvida que passando a reforma da Previdência vem uma enxurrada de investimento pro Brasil. Tem muito dinheiro por aí fora do país esperando para poder, esses caras, porque se o Brasil vai quebrar ou não vai? Se o Brasil não for quebrar, vem dinheiro. Então... o Brasil perdeu em 4 anos, perdeu 40% de investimento externo, é bastante coisa. Né? Mas esse dinheiro tá prontinho para voltar. Isso. Né? Vai vir de onde esse dinheiro? O mundo inteiro. Você tem... vende sem empreender, precisa fazer a reforma. Você acha que o Bolsonaro melhorou a imagem comercial do Brasil para os investidores? O que vai melhorar é passar a reforma da Previdência. Boa. Tá todo mundo esperando. Boa. Então, assim, se você for pensar na imagem política dele, ele pegar e querer ganhar o bônus da reforma da Previdência, que é o dinheiro que vai entrar pro Brasil, e não quer o ônus de comprar a briga com a sociedade e de explicar para alguém, olha, você não vai poder se aposentar com 50 anos, amigo. Você vai se aposentar com 65. De repente, joga essa bomba na mão do Congresso, do Maia, deixa ele tomar o tiro e explicar isso para a sociedade, e eu fico com o ganho da grana. Talvez isso, vamos dizer, se fosse uma ótica egoísta dele pensar nele, na imagem dele, podia funcionar. Agora, talvez não seja o melhor para o Brasil. De qualquer jeito, hoje, todos os levantamentos que se fazem do Congresso, o Congresso passa a reforma. Né? A oposição em bloco tem alguma coisa como 142, 143 votos contra a reforma. Eles não é um número de votos suficiente para barrar a reforma. A reforma precisa de 308 votos em 2 votações no Congresso.
o governo hoje teria, em tese. Né? Então, mesmo que a oposição pegue em arma, grite, faça aquele show de horrores da foi. Oposição falando do Tchutchuca, do Tigrão, Paulo Guedes lá, meu. Pois é. Você gostou do Paulo Guedes, cara? Eu gosto. Descendo a lenha nos caras. É maravilhoso. Muito bom. Não, ele é suado. Ele só precisa do lencinho. Mas ele mandou bem pra cacete. Ele tava sentado Chegou na metralhadora, meu irmão. Cara, você tá sentado há 6 horas naquela cadeira, aí vem o sujeito e te chama de Tchutchuca. Vai tomar banho, xinga a mãe, Tchutchuca a mãe. Eu que sou gay gostaria de ser chamado disso. Acho que nem me chamar de frutinho, eu te dou um murro. A brincadeira que eu fiz no dia é que se o Paulo Guedes quisesse ofender mesmo o sujeito, não era dizer Tchutchuca é a mãe, tinha que dizer Zé Dirceu é o pai. Né? Era muito mais ofensivo, né? Que ele é filho do Zé Dirceu, né? O Zeca é filho do Zé Mas Dirceu. você acha, também tem uma coisa que é um comportamento... Tá muito bicha hoje. Você tá. Fica mais homem, faz pergunta de macho. Eu sou viado de raiz. Aí, É o Borges, tá? Você tá... Borges! Ele gostou do Borges. Ele lembrou do outro Borges. Furada querendo meter claro. Borginhos, me fala uma Você coisa. vê, eu chamo Alexandre Borges, o pessoal já acha que é o Já acha. Cadê a festinha, Eu tô fazendo a travesti. travesti. Você. Maravilhoso pegar traveco, você nunca pegou? É uma supra-sumo do sexo. Deixa eu te falar uma pergunta séria. Você não acha que o brasileiro também, ou as pessoas em geral, elas têm uma coisa muito ansiosa de querer um resultado imediato? Sendo que começa uma coisa, até vir resultado, tem coisas que não dão certo. Você acha que não tem esse desespero e joga tudo isso pro político? Não, tem, mas por isso que eu falei no começo que eu acho que isso é uma questão de tempo. Se ele entregar o que ele prometeu, o mesmo um pouquinho de má vontade, 3 meses, 6 meses, isso passa. Entendeu? É tipo aquela criança no carro, já chegou. Aí uma hora chega, a criança esquece. Mas você acha que ele entrega 100%? Qual que é a expectativa realista? Entrega 60% do que prometeu? Ele não sabe, não é... Ele é o expert. Mas o que eu tô te tem falando bola de cristal, não, mas se saber. passar a reforma da reforma Previdência, uma grande parte da história se Sim, resolve. volta investimento. Ô, Borges, só mais uma pergunta que eu vou fazer pra você, depois a gente vai falar com o Alba aqui, que tá muito quietinho. Mas eu queria... Você vai falar também. Sobre a reforma da Previdência, tem um personagem que gosta muito de falar no canal, que é o professor Marco Antônio Villa. E você levantou, candidato. Muito obrigado por estar aqui. Claro, eu fico muito agradecido de estar aqui e tal. Sobre a reforma da Previdência, eu acho um absurdo esses esquerdistas fazerem aquele teatro todo ali na frente, né, senhora Maria do Rosário e tal. O negócio é o seguinte, os petistas, eles querem emperrar a reforma da Previdência justamente para depois, quando o Brasil estiver sem nenhum investimento, falar... Olha ali, o direitista se deu mal, eu avisei. E aí vai vir um messias do sindicato. É isso que eles querem fazer, candidato. É só essa ponderação que eu queria falar. Maravilhoso! Obrigado, professor. Personagem do Professor Vilacal. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado, candidato. Candidato porque todo mundo é candidato a alguma coisa. Isso. Então, mas vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui mais sociológica do bolso, do capitão. O capitão, você sabe muito bem, meu querido Borges, você é um cara inteligente, publicitário, você é um cara do Leblon. Por quê? Já me entregaram, já me Entregaram. Não, bom. Tomar O quadrilátero mais caro do Brasil, cara. Nós temos... Devo ser o único não eleitor do PSOL do meu bairro inteiro. Só aquele chinelinho. Isso. Violão, uma cobertura. Uma aguinha de cor. Passando Caetano. Você sabe que tem uma coisa. O Bolsonaro, ele não foi eleito simplesmente pelos caras, por esse Bolsonaro que está falando. Que é o Bolsonaro da rede social, aqueles Bolsonaro que eles chamam de bolsomínio. Claro. Né? Não, são 57 milhões de votos, tem de tudo ali. Então, aí o que acontece? Uma grande parcela que era contra a PT, que a gente acompanhou aquele esquema todo do Sérgio Moro, tal, da Lava Jato, manifestações. Que queria mudança, falou, bom, tem o Bolsonaro, vamos de Bolsonaro. Mais chance, né? Só que esse cara não sabia muito bem o que era o Bolsonaro. Sim. Ele viu o Bolsonaro e falou, pô, é aqui, vamos lá, tal. Isso. Teve Rojão, tal, ganhou. Quando o Bolsonaro foi falar, o cara queria que ele se portasse como um aristocrata. E o Bolsonaro, você conhece ele há muito tempo, e a gente conhece muito tempo que ele vinha aqui, desce na dias. Chineleira. Brinca. É chineleira. É Raider. E ele é isso mesmo, eu conheço ele. Exatamente. Ele sempre foi muito... Sempre o discurso dele foi igual, tal, não sei o quê. Você acha que ele decepcionou esse cara que esperava que, de repente, ele ia tomar um banho de loja, ia no Celso Camura... De Colombo pra Ricardo Almeida. Mas o terno dele tá melhor. Ia no Celso Camura, pegava um Zenha, colocasse lá e ele ia sair falando em francês. Porque os caras gostam do Fernando Henrique. Sociólogo, Você sabe né? o que eu tô falando. Eu sei. Você sabe o que eu tô falando. Mas o Alckmin era educadíssimo e teve 4% de voto, ninguém votou nele. Então, Mas você acha que ele... né, o Alckmin? Você acha que o Bolsonaro ele decepcionou com essas caneladas que ele dá, com aquele esquema? Ou você acha que ele tá certo
em ser assim mesmo e dane-se essa... Eu vi que o índice de O não Leblon. aprovação dele tá bem alto agora no começo do mandato, né? Mas eu acho que aí tem esse refluxo de rede social. A rede social que te elege também é que te cobra. Sim. Né? Então, eu no lugar dele não me preocuparia tanto. O que eu acho é o seguinte, eu acho que ele tem que manter a essência dele, mas é normal que o Brasil tava há tantos anos com o PT e tava de saco cheio. É tipo assim, você tá num mau namoro, entendeu? Então a relação tá uma porcaria. De repente, às vezes passa uma pessoa, você quer saber, você pula pra outra relação, depois você vai ver quem é o próximo. Mas você tava tão desesperado pra se livrar daquela relação e ir pra outra, que depois é que você vai ver se a nova relação é boa. Então o Brasil, eu acho que fez isso. O pessoal tava querendo trocar e, evidentemente, o capitão era o que encarnava de uma maneira mais evidente o sentimento antipetista. E isso você via na eleição em todos os cargos, para deputado. O que aconteceu na eleição para o Congresso de deputado, eu acho que nunca vai voltar a acontecer. Você tinha os caras que em eleição anterior tiveram 17 votos, 20 votos, nessa tiveram 100 mil votos. Quem que você é? Eu sou o João do Bolsonaro, 100 mil votos, 200 mil votos. Passou, foi uma loucura. Como o Lula passou, né? Era só fazer a minha que já era, entrava. Mas era, verdade. Tanto que hoje ele meio que cobra isso dos caras. Fala assim, eu que botei vocês aí, eu que elegi e tal. Mas é verdade, lá no Rio, por exemplo, o deputado federal mais votado, que é o Hélio Negão, ou Hélio Bolsonaro, né? Ele teve 350 mil votos, foi o deputado mais votado do estado. E ele era um ilustre desconhecido, né? Mas ele era o Hélio Bolsonaro, o Hélio Negão. Ele usou a grife Bolsonaro. Sempre ficava atrás do Bolsonaro, né? Isso. O Bolsonaro virou uma grife. Mas exatamente, a grife pro partido inteiro. Então, isso foi uma coisa que foi em todos os casos. Né? Trump, né? Oi? O Trump também tem grife, tem um monte de coisa. O Trump era uma celebridade de TV, né? Ele era o cara do Aprendiz, né? Ele ficou 15 anos como líder de audiência no Aprendiz. Né? Então ele já era uma celebridade. E esse pessoal do Partido Democrata, que hoje são inimigos dele, mas eles eram todos amigos. Essa galerinha de Nova York, com a Hillary, eles eram todos amigos, né? Que quando ele resolveu ir pro Partido Republicano e mudar de lado, é que ele... Enfim, mas senão vamos para os Estados Unidos, volta ao Brasil. Vamos pro Brasil. Agora, enfim, você não acha que... Você não acha Ele que... não concluiu. Vocês têm que esperar o cara falar. Espera a conclusão. Deixa o Borges. Ele parou. Aí tem a conclusão. Ele parou porque ela interrompeu. Mas olha... Eu só fiz um comentário, não precisava entrar. Mas, com certeza, quem elegeu o Bolsonaro foi o sentimento antipetista. E dentro do sentimento antipetista, você tinha muita gente diferente, né? Você vê hoje, é muito claro isso, começam a aparecer umas diferenças, e eu falo que isso é coisa de ano ímpar, que é ano que não tem eleição. Acho super normal que em ano ímpar as diferenças apareçam, cada um vai tentar marcar a sua posição, quem é centro-esquerda, quem é centro, quem é centro-direita, quem é nacionalista, quer dizer, que esses grupos tentam se firmar para a opinião pública em ano que não tem eleição, mas no ano que tem eleição, nos anos pares, a tendência é que eles façam coligações e se juntem com quem aparecer mais viável. A gente viu isso, por exemplo, em 2016, nas manifestações, existiu um inimigo comum, que era a Dilma, queria-se um impeachment, então um monte de gente diferente, que não se dá, que não é amigo, se juntou para derrubar um inimigo comum. Em 2017, essas pessoas se separaram de novo quando começou a campanha e foram até... A coisa foi afunilar no Bolsonaro nas últimas semanas da eleição. Né? Ele estava ali 15%, 20%, ele deu uma disparada de 20% para a vitória nas últimas semanas, que é onde houve essa convergência. Agora, ano ímpar de novo, 2019, sem eleição, a tendência é ter um pouquinho de separação de novo, é normal. E você acha que o Bolsonaro era a esperança mais próxima antipetista que tinha, que mais respondia à população? Não tinha um candidato à altura que dava essa resposta da revolta do pessoal contra o PT? Esse é outro ponto muito importante, né? Eu vejo muita gente achar que essa discussão de esquerda-direita... Pro eleitor médio, ninguém entra muito nesse mérito. O afegão médio. Então, mas me fala uma coisa. Porque tem o seguinte, tem o voto escravo. O PT tem um voto escravo. Por mais que faça, o cara fala, eu sou petista. Paga uma Bolsa Família, camisa e tal. Lanche. Que é aquele cara que é petista, mas é que nem corintiano e não sei o quê. Todo mundo tem alguém na família. Como tinha antimalufista. Você acha que o Bolsonaro ele conseguiu ter também esse cara escravo? O voto escravo? Que é o cara que não interessa o que ele faz? Ele tem um eleitor muito apaixonado. Isso é uma coisa que eu vejo até que está surpreendendo muita gente. Tem um tipo de eleitor que ele comprou que o Bolsonaro é perfeito, que é Messias, que é mito. E o cara é completamente impermeável. Se você fala, por exemplo, olha, o ministro da Educação não está indo bem, precisa trocar, o cara quer te bater. Você fala, calma. Ninguém aqui está querendo dar golpe de Estado e derrubar o presidente. Agora, a gente pode criticar o que acha que não está dando certo. De repente, algumas coisas que estão acontecendo no Ministério das Relações Exteriores, em Itamaraty, de repente a gente podia melhorar aqui ou ali, enfim. Mas não é por causa disso que você é inimigo, que você está jogando contra. Mas tem uma turma que comprou essa lógica, até um pouco militar, de que é uma guerra e que tem aliados e inimigos,
Né? E se você, ou você tá 100% do lado aliado, ou você tá 100% do lado inimigo. É uma lógica de guerra. Tem o meio termo. Agora, Borges, você como publicitário, você não acha que o Bolsonaro deveria acabar com o Twitter dele como presidente? Tá louca. Olha, ele tem uma comunicação. Ele como publicitário. Tirar a senha do Carluxo. Sabe o que acontece? O que acontece também é o seguinte, ele é muito... Ele já apanhou muito da grande imprensa, né? Sim. Então ele acha, e eu acho que com alguma razão, que ali pelo menos ele tem uma ligação direta com a população, sem intermediário, sem filtro. A gente já viu muita matéria de jornal canalha contra ele. É claro que algumas são justas, mas a gente já viu também muita canalice, né? Muita coisa que ele não quis dizer e o pessoal joga lá em cima. Vocês tiveram aqui esses dias, por exemplo, aqueles meninos do Brasil Paralelo que fizeram o documentário, né? Não sei se vocês conseguiram ver o documentário, eu até sou um dos que aparece no documentário falando, enfim. No documentário, não é um documentário pró-ditadura, mas você vê que tem uma parte da imprensa que fala documentário pró-ditadura, documentário pró... Sem ter assistido. Sem ter assistido. Eles foram no Gentili e levaram um rolo de 9 metros do que foi dos órgãos que censuraram universidades do documentário. Eu também assisti. E você vê que não tem absolutamente nada pró-ditadura. Eles, inclusive o próprio Olavo de Carvalho usa esse termo, ditadura. Então... Aliás, fala aí, Olavo. Ora, o Bolsonaro é o seguinte... Calma, Olavo, daqui a pouco nós vamos chegar... Nós vamos chegar na Virgínia. Porque o Bolsonaro também me deve muito, tá certo? Porque eu abri as portas e as janelas, tá certo? Mas, enfim, então, você imagina esses meninos do Brasil Paralelo... muita gente louca, Ju. Pode ser criado. Esse cara com essa roupa mostarda do nada. Esse Bolsonaro, ele conseguiu... juntar uma galera. Meu Deus. Esse é uma figuraça. Mas, enfim, você pega esses meninos do Brasil Paralelo, por exemplo, se o Globo fez uma matéria dizendo que estava vindo um documentário pró-ditadura, que ninguém do Globo viu, porque quando eles fizeram a matéria, o documentário estava nem pronto ainda, estava em edição. Ninguém tinha visto. E aí, imagina que esse pessoal do Brasil Paralelo tem o Twitter dele com 2, 3, 5 milhões de seguidores. Eles vão ficar falando com as pessoas via Jornal Globo, que eles não confiam, ou vão falar direto com esses 5 milhões? Mas esse é o ponto, porque você não acha que é uma viés de esquerda, que a gente fica definindo, falando, né? Que a imprensa tem um viés mais de esquerda, daí fica uma briga também e uma manipulação da informação dos dois lados, tanto da rede social. Como avaliar? Em quem confiar? Em você mesmo ou em quem que está assistindo? Olha, você vai ter posições... A posição liberal clássica os problemas da liberdade se resolvem com mais liberdade. Então, com mais competição, com mais Twitter, com mais guerra, que essas coisas tendem ao longo tempo, elas se resolvem. Então, se você tiver alguém usando mal o Twitter, ele vai pagar um preço por isso. Se tiver a imprensa fazendo besteira, ela vai pagar um preço. Então, eu acho, pela minha visão de mundo, que quanto menos a gente interferir, mais liberdade, mais concorrência, as coisas com o tempo se resolvem. Mas você acha que é uma regra... Qual é? Eu não entendo a intenção do quê? A intenção de querer se discutir se 64 foi golpe, não foi golpe, foi ditadura. Dos dois lados, né? Do Bolsonaro lá também fala isso. Mas o Bolsonaro que levantou. Ele que levantou. Ele que levantou a bola para os caras cortarem, né? O que acontece é o seguinte, você tem uma parte da esquerda, eu não quero... você está culpando a esquerda. Não, mas você tem uma parte da esquerda que tem essa visão de que todo mundo que não é de esquerda é fascista. Fascista, tal, aquela coisa João Willis e tal, que fala a palavra fascista a cada 5 palavras. São os extremistas dos dois lados. Pois é, então o que acontece? Você cria também o sujeito que está do outro lado e fala, então todo mundo que não concorda comigo é comunista. E aí fica dois lados gritando de um lado e de outro, você não tem um espaço no meio de diálogo, né? Mas tem uma... Por exemplo, nos Estados Unidos, que tem muito essa coisa das minorias, e você, se não for negro, não for gay, não for isso, não for aquilo, você não pode falar. O que está acontecendo? Começou a surgir o supremacista branco. Por quê? Porque o sujeito fala, o sujeito que acha que a sociedade tem que ser dividida em raça e os negros têm que ter vantagem, etc e tal. Aí tem um cara branco que fala assim, então tá bom, vamos dividir em raça, eu sou branco, eu vou brigar pelos brancos. Então, um é meio produto do outro. Sim. Né? Então, quando você tem uma ala da política e da imprensa muito radicalizada, que todo mundo que não pensa com aquela agenda igual a dele... Por exemplo, você tem o Brasil, 70%, 80% dos brasileiros não querem descriminalizar o aborto. Mas se você vai para os meios de comunicação, provavelmente 95% dos jornalistas que tocam no assunto são pró-aborto.
O sujeito, em vez de chamar a população pro diálogo, o que ele fala? Se você não pensa igual a mim, você é fascista, misógino, não gosta de mulher, entendeu? Aí o sujeito que tá do outro lado e que não se sente assim, não se sente... Ele apenas tem uma posição diferente. Ele acha que, desde a concepção, tem uma vida e tem que ser protegida. Que é uma posição válida, a minha, inclusive. Mas eu nunca gostaria de impor isso a ninguém. Mas eu acho que você pode dialogar, você pode conversar. Tem situações, na verdade, né? Isso. Porque, na verdade, essa questão... Lá vem ele. Não, mas é verdade. A bicha da Globo News. Eu quero que receba abortada Jorge 3 vezes. Jorge Pontual. Porque minha mãe não sabia que era meu pai. Eu que tinha que ser quase fui abortada 3 vezes e vim por um milagre de Deus, inclusive. Putz, maravilhosa. É que tem questões que você, por exemplo, eu não posso falar exatamente... Você votou no Bolsonaro? Eu tava na fazenda. Deixa eu falar uma coisa. Eu tava no reality. Esse aqui é o grande problema de todas as pessoas do mundo hoje em dia. Inclusive você? É justamente esse. O pitaco. É justamente você não deixa eu terminar, bebê. Como as pessoas... Mas Todo aí mundo que quer tá. ficar Eu não posso falar de aborto, eu não sou mulher, eu não tô na situação. Você já foi começar dizendo que eu tive uma experiência com aborto. E você acha que a tua opinião... Tem que prevalecer. Mas eu não sei, eu não tô na pele da minha mãe, eu não sei o que ela tá passando. Não, você falou, por exemplo... Mas, por exemplo, eu poderia não estar no mundo, mas tem N situações, porque também, o que eu ando vendo, eu vou desabafar agora, Aonde você tá andando? Cara, eu vejo muita gente colocando filho no mundo como se fosse cocô. Engravidei, põe. Filho não é cocô, irmão. Filho é uma coisa que você vai ter responsabilidade pro resto da tua vida, você tá colocando um ser vivo no mundo. Mas a maneira de resolver isso é matar? Não, é evitar, tipo, tem camiseta e tudo, aí tem cara assim, tava mal, briguei com a minha mãe, pra você, engravidei a minha mulher. E aí não é todo mundo que pode ser pai ou pode ser mãe. Isso é um dom, é gostar, é uma coisa pro resto da vida. Tem gente que coloca e depois não dá conta. Aí coloca ser humano totalmente carente de N coisas. Você fala tão bonito, tão bonito. Filho planejado dá problema, imagina filho improvisado. Evandro, ontem você estava numa suruba. Peraí, eu tenho que fazer um break. Um break rápido. Daqui a pouquinho a gente volta, o Alexandre Borges está aqui. Daqui a pouquinho a opinião do nosso querido, diretamente da Virgínia. Teremos aqui ele. Professor Olavo vai estar aqui com a gente. Prazer. Traz lá um maço de Marlboro. Agora é só cachimbo. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças ilustres aqui no Pânico. Estamos aqui com o Alexandre Borges, publicitário, analista político, um dos mais lidos blogueiros políticos do país. Agora ele está aqui na Jovem Pan no 3 em 1, às 5h30 da tarde, junto com a Verinha e o Andreasa. Verinha, nossa 5 horas. 5 horas. É 5 horas 5 às agora. 6. Das 5 às 6, na rede para todo o Brasil. E também está no Jornal da Manhã e no jornalismo aqui da Jovem Pan. Temos aqui também o Alba Spider, ele que é do Yutoba, que faz várias imitações e está aqui com a gente conversando também. Tema e subtema? Temos aqui. A esquerda está revoltada com você, viu, Emílio? Comigo? Sâmia Bonfim escreveu: Emílio do Pânico impõe uma dinâmica que nada tem no debate político. Aquilo é um programa que se diz de humor, entre parentes, de mau gosto. Por quê? Minha equipe é ótima, mas posso debater assim. Sâmia está chateadíssima. Quilos e quilos de crítica, hein, Emílio? Deixa eu te falar. O Danilo já cuidou dela, né? O Danilo já cuidou dela. É nesse ponto que eu vou falar pra chegaremos. você. Eu adoro a Sâmia. A Sâmia teve um palanque aqui. Sim. Tivemos várias discussões. Se ela tá chateada ou não, o que eu posso fazer? É isso. Lasque-se a Esse é o Sâmia. ponto. É levar, né, com bom humor as coisas e não pegar pilha, né? Sâmia, você sempre vai ter essa tribuna aqui pra você ter as suas ideias, por mais que a gente discuta. Eu adoro. Com o Danilo. Acho ela uma menina inteligente, acho ela uma menina bacana. E só acho que a gente tá se levando muito a sério. Isso. Esse é o ponto. Se eu puder dar um recado pra Sâmia, eu fiz um debate aqui no Pânico, direita e esquerda, eu e a Soninha Francini, em setembro do ano passado, e foi ótimo. Foi. Quando a gente, cada lado teve tempo. De terno. E ela também, a democracia. Sim. Todo mundo tem o seu Tem ponto, que voltar. pode colocar seu ponto de vista. Mas por que as pessoas estão Ela pegando... fica brava que eu sou mais canhoto que ela. Você é mais de esquerda, né? O Emílio sou- tem uma tatu do Che Guevara. Hasta la vitória Não, sempre. vou mostrar. Pode mostrar. Tem. Eu sou PSTU, amigo. Ah, bom. Não Contra é burguês, PSOL. vote Não é o PSOL que é modinha, Contra né? burguês, meu? vota em 16. Quem bate cartão não vota em patrão. Porra, Esse é o partido da Do causa. sindicato, bate né? cartão O Emílio sempre. já foi na porta da SBT. PCO, Brigar com o meu sindicato. amigo. Brigar com o PCO. sindicato. PCO.
Causa operar. Eu acho que nem tem mais, né? Ô, Borges, esse é o ponto. É o melhor site, o mais engraçado de todos. Você quer dar uma risada, vai no site do Esse é o grande ponto que eu queria levantar agora. As pessoas estão se levando a sério e brigando demais na rede social, mutilando, né? Como é que você... Porque também você deve ter sofrido já, quando você coloca a sua opinião e a galera vai pra cima de você. Como é que você lida? Como lidar com os haters? Mas eu já vi coisa pior, já vi coisa muito brutal. Eu não vou dar o nome, mas tem um jornalista conhecido, amigo meu, e ele passou por uma tragédia pessoal de perder um filho, né? E ele escreve, às vezes, uns textos e vem gente trollar e dizer assim, e aí, matou seu filho, vai matar outro? Aí é desumano. E aí você fala assim, cara, quem passa por isso, entendeu? Eu penso, toda vez que alguém me xinga, eu lembro desse caso, eu falo, cara, isso aqui que os caras estão me xingando é nada perto do que esse meu amigo passa. Mas você não acha que quando a pessoa faz isso na rede social, ela xinga, não é que ela tá xingando você, ela tá xingando o patrão, a relação que tá ruim, a mulher, o irmão. E tá escondido atrás daquele véu, né, do anonimato. Às vezes o sujeito ele é um troll que não bota o nome, não bota o rosto, né? Eu ouvi um sujeito outro dia falando uma coisa que eu achei engraçada. Ele falou, cara, imagina que você tá no meio da rua e passa alguém fantasiado de raposa rosa e te xinga. Você vai responder? Não vai. Por que você faz isso no Twitter? Entendeu? Por que você briga com a raposa rosa? Por que você briga com a raposa rosa do Twitter? Você não faria isso na rua, né? Enfim. É briga de torcida, né? O cara escolhe um lado só pra ele poder ter mas na briga de torcida, né? Eu não tô querendo achar que tem que elogiar, mas pelo menos o sujeito tá ali, né? Pra bater, pra levar, né? Agora, o covardão que tá num perfil falso, fake de Twitter, é ainda pior, né? Ainda mais que ele tá escondido, acha que não vai ser descoberto. E muitos desses caras, quando você descobre, você acha o IP do sujeito e vê quem é, pega o nome, aí o sujeito chora, pede desculpa, imagina, deleta a própria conta. Né? Então é machão quando é atrás do perfil falso, né? Mas como é que é? É tigrão atrás do perfil falso. Tchutchuca na vida real. Você descobre. Mas o Alba sabe disso. A gente precisa render, né? Pra você ter um vídeo, você coloca um título. Então antes rendia na rede social outras coisas, uma viagem, uma foto. Quando você começou a colocar sua opinião de política, o negócio rende pra cacete. O que rende no seu canal que você fala, meu, isso aí eu vou atrair? Isso é que assim, o que a gente sempre tem que estar ligado na hype. O que é a hype? Pra quem não sabe, é o que tá acontecendo no momento. Por exemplo, eu coloquei um vídeo, eu fiz ontem o vídeo, coloquei hoje, porque mandaram fazer uma camisa do Adélio Bispo. Adélio Bispo vive. E estão vendendo essa camisa. Caraca. Então, aí eu faço um vídeo, o que eu faço? Falando, beleza, a gente tem a camisa pra vender, já tem a pauta. Quais são os convidados? Aí eu tenho a gama dos convidados pra colocar. Coloquei o Vila, né? Pra comentar e tal. Eu também adoro. Às vezes eu tô na rua, eu faço Vila sozinho e tal. Só que aí... Ele vicia. Ele vicia. Aí criminoso! Criminoso, bandido de São Bernardo, corrupto. E a questão sine qua non, candidato, dessa questão aí de você colocar o criminoso, idolatrar um criminoso, é uma prática notável da esquerda tal. Vítima, vide, né, o nosso querido Marighella, que vai sair um filme, vai ganhar 7 prêmios agora, porque é de esquerda, né, é urso de ouro, é guaxinim de prata, ele vai ganhar tudo. Então, aí entra nessa questão e aí a gente brinca com... Você aproveita do factoide. Exatamente. Eu me interessei pelo Silvio Santos da esquerda. O show do esquerdão? O show do esquerdão. Show do esquerdão. É um Silvio Santos muito do PSOL. O PSOL ganhou prestígio agora, né? Da Sâmia. Da Sâmia, um beijo pra você, Sâmia. Como é que é o show do esquerdão? Sâmia é linda. O show do esquerdão foi uma ideia que eu sou muito fã do Hermes e Renato, é uma grande referência, e uma vez eles fizeram um show do 3º Batalhão, que era um cara imitando o Silvio Santos com uma farda, né? Aí eu falei, pô, como é que a gente pode manipular isso no espectro político contemporâneo, né? Eu falei, bom, eu vou fazer um show do esquerdão, vou simular um convidado que é conservador liberal e vou fazer um jeito que não tem como ele ganhar, porque a narrativa da esquerda, a grande parte da mídia, ela faz uma narrativa que você não tem como ganhar o negócio, você sempre vai sair perdendo. Você não ganha discussão. Você não ganha. E assim, por exemplo, sujeito que joga xadrez, ou ele ganha o jogo ou vira o tabuleiro. Inclusive o Noblar, né? O Noblar, ele tá fazendo o show do esquerdão, tá me plagiando no Twitter, porque ele coloca assim, ó. O Guga? Não o Guga, o pai, ele coloca assim, ó. O governo do Bolsonaro péssimo, ruim. É isso. Ele plagiou o show do esquerdão. O show do esquerdão é exatamente isso. Por exemplo, aí surgiu a ideia de trazer os convidados reais, porque antigamente eu fazia os personagens, né? Surgiu a ideia de fazer com convidados reais, que seria melhor. O Caio Coppola já participou, a Joyce Hasselman já participou, o Nando Moura já participou. E
quando o Eduardo, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro... Só os reaça. É só essa turma. Aí, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro eu perguntei, na época de campanha, né? Assim, ó, Eduardo, é o seguinte, valendo o manual do guerrilheiro do Marighella. Quem vai ser o presidente de 2018? Número 1, Ciro Gomes. Número 2, Marina Silva. Número 3, Geraldo Alckmin. O número 4, Ciro. É isso. É isso. Você não tem opção. Você tem 3 pulos e uma ajuda ao professor da PUC. Ai, que genial que você é. Muito bom, cara. E aí fica legal com a interação. Porque assim, as pessoas que vão participar, elas não têm ideia do roteiro. Elas não têm ideia do roteiro. Por exemplo, a Joyce foi excelente quando ela foi. Você tem a ajuda do Reinaldo Azevedo. A gente sempre pega essas coisas. O Arthur, né, que o Mamãe Falei também foi bem divertido. E é sempre essas questões, tipo, de... Mas eles estão muito sérios agora. Então. Você acha que eles estão mais sérios? Senhor Mamãe Falei. Senhor Mamãe Falei, agora é deputado. Né? Ele tava nervoso lá no show do Esquerdão. Os caras acham que eu vou botar umas pegadinhas pros caras, eles ficaram muito sérios. O Kim vinha aqui. O Kim é peruano. Porra, a gente conheceu tocando flauta. Boliviano, ele tocava flauta no MASP, cara. Tocava flauta aqui no MASP. Vendia miçanga lá. Tinha uma feira hippie que ele trabalhava. Cortava hidropônica, agora virou Mauricinho, mano. Virou agora seríssimo. Vendia o 3-1. Você não acha, Borges? Tá muito sério o negócio, né? A turma tá muito séria. Ah, mas os garotos de 20 tá muito professor Vila. Professor Vila. Mas é claro. Mas é melhor, né? Um terno muda as pessoas. É verdade. Você coloca o terno, vem o seu lado mais careta vem no terno. O terno te faz você achar às vezes uma coisa que você não é de verdade. Vamos lá, outra discussão agora. Subtema. Vistos que foram abertos. Eu queria fazer uma pergunta pro Borges, voltando pro Bolsonaro. Eu vi alguns críticos políticos falando que o Bolsonaro, um dos erros dele é a má articulação que ele tá tendo com o Congresso. O que você acha disso? Você acha que realmente tá certa a sua opinião? O que você acha que ele pode fazer para tentar resolver? Porque tá difícil de aprovar a Previdência, tá com vários embates aí. O que você acha dessa situação? Bom, eu sou da treta, né? Eu gosto de briga. Então eu acho que tem que ter. Quer dizer, você tem 3 poderes separados, não é à toa, porque eles têm que brigar mesmo. Eles têm que cada um defender um lado e se chegar... Porque se você tem um dos lados só mandando, você tem ditadura. Você não quer o poder total do judiciário ou do legislativo ou do executivo. Eles têm que ter uma divisão de poder. Mas é porque... Também tem que se conversar, senão daí fica só um gritando de um lado do outro. Mas em algum momento tem que ter uma convergência, não tem jeito. Senão a pirâmide não existe. Exatamente. A pirâmide fica oca. Mas de qualquer jeito... a outra alternativa que é, por exemplo, o executivo faz uma lei, manda e enfia a goela abaixo do Congresso, você vai terminar na Venezuela, não é bom. Mesmo um cara bem intencionado, como muito eleitor do Bolsonaro considera, são 57 milhões de votos, o governo acabou de começar, mas... Eu converso com essas pessoas e muito eu falo, cara, calma, eu sei que tem essa ânsia de falar, vamos enfiar a goela abaixo do Congresso, mas, cara, o resultado desse médio prazo não é bom, entendeu? É melhor que demore um pouquinho mais, você brigue um pouquinho mais, puxa daqui, dá dali, mas você não destrói a base da democracia, que é você ter um Congresso independente, que todo mundo que está no Congresso também foi eleito. O presidente foi eleito, todo mundo no Congresso também foi. Então, eles estão ali representando os seus eleitores, eles estão brigando pelos que todo mundo quer um protagonismo. E o Maia aqui também saiu lá, falou assim, eu não quero ser mulher de malandro, eu não vou ficar batendo, não vou ficar apanhando aqui. O que você acha da posição do Então, mas é porque cada um tá puxando pro seu lado. O presidente, o que ele faz? Ele vai pra imprensa e fala, imagina, vamos conversar com o Maia, somos amigos, manda beijo, a briga é, como é que ele falou? Briga de verão, chuva de verão. Aí ele falou, essa briga aí é chuva de verão e tal. Golden Shower, ele falou. Mais ou menos isso. Só que ao mesmo tempo as redes sociais de perfis muito ligados a ele ou aos filhos dele, pau no Maia o dia inteiro. Pau. Então o que o Maia tá falando é o seguinte, vem cá, você me manda beijinho pela imprensa, mas os teus filhos e a turma da internet, pau em mim o dia inteiro. Que aí que como ele é que faz? deveria parar de Mas meu querido Alexandre, você não acha que isso que está acontecendo, porque, por exemplo, você ia para Brasília, ou você vai, não sei como é agora, mas, por exemplo, você ia lá para Brasília, e aí o que esses caras fizeram ao longo do tempo e parece que virou uma prática lá? Sim. Era o quê? Não tinha mais aquele pensamento nacional, um pensamento do Brasil, um pensamento para o bem do país. Criou-se grupos, o grupo do Renan, aí tinha o grupo do Aécio, tinha o grupo do Alckmin, tinha o grupo do, sei lá, do baiano lá do PT. Tinham esses grupos, eles negociavam, eles faziam a negociata deles, cada um pegava o seu quinhão, pegava a sua parte e ia tocando o jogo como se fosse uma empresa, o Brasil fosse uma empresa, foda-se,
o povo, eu tô ganhando. Isso. Você acha que isso mudou ou esse pensamento ele continua sendo... Porque parece que é mais ou menos a mesma coisa, né? Olha só, eu não vou dizer que o pensamento mudou, vou dizer o seguinte, que a alternativa de você não ter um Congresso independente é ditadura. Eu sei que o Congresso tem um monte de problema, mas vamos voltar na última experiência que a gente teve na época do Lula. O Lula também falou que o Congresso tinha 300 picaretas e tal, ficou famoso, virou música do Paralamas. O que aconteceu? Ele fez o mensalão e comprou o Congresso. Então, quer dizer, esse discurso eu já vi no tempo do Lula, né? De dizer, só tem picareta no Congresso e tal, mas a alternativa é o quê? Vamos fechar o Congresso, vamos comprar os caras, vamos fazer o quê? Vamos botar ele só pra ficar carimbando, como acontece em ditadura? Não é bom. Então, eu passo o pano para Congresso e achar que todo mundo ali é bem intencionado e bonzinho? Claro que não. Mas ninguém é. Na política não tem santo, né? Então, o que eu acho que a solução menos pior é que cada um use o poder que tem para brigar, tentar fazer valer a sua posição e tem que sentar e tem que negociar. Tem que fazer o que o Guedes fez na CCJ. É o preço da democracia. Você vai lá, você vai ficar 6 horas sentado, vai ter gente séria que vai te perguntar, vai tentar entender o que é a Previdência, o que é regime de repartição, o que é regime de capitalização, um monte de coisa complicada. Você tem que entrar no mérito, estudar, mas vai ter o idiota que chama de tchutchuca. E aí? O que você vai fazer? Não, então não vai nunca mais no Congresso? Vai. Agora tem que pagar um preço. Um preço de repente vai ter um idiota que vai é uma paróquia difícil de tocar, né? De administrar, né? Porque, porra, é complicado. Não vai ser fácil, é o que você fala, onde tem dinheiro, né? É fácil. Porque é o seguinte, o cara ele saca o seguinte, ele fala, porra, agora esse porra desse Bolsonaro, ele precisa de mim. Mesmo os caras do PSL, sim. Mesmo os caras que entraram com ele, fala, porra, esse cara precisa de mim, ele vai se dar bem, a economia automaticamente vai melhorar, ele vai se dar bem. Quero saber o seguinte, o que você vai me dar pra eu estar do teu lado, pra eu votar? Tá cagando pra nós. Sim. Né? Mas aí eu acho que a maneira de resolver isso a médio e longo prazo... Eu vou chorar aqui, Boris. Acho que a maneira de resolver isso... Eu vou chorar por política, nós somos um esgoto, Emílio. A gente é um produto final. Não, nem aí. O cara tá cagando. Pra você resolver isso, rapidinho, só isso, pra resolver isso a médio e longo prazo, a minha opinião, não sou dono da verdade, cada um acha o que quiser, mas é porque tem poder demais no governo, principalmente no governo central. Com o tempo, se o Brasil for pro federalismo, se tiver mais força nos estados, nos municípios, que é uma pauta do Guedes, inclusive, ele fala muito disso, de dar mais dinheiro para as cidades, botar o poder mais próximo do cidadão, você tende o quê? Com menos poder, você também tem menos corrupção, você tem menos tentação de usar o seu poder para ganho próprio. Sim. Mas isso é uma coisa que é um problema do Brasil como sociedade, que vai resolver em 10, 20 anos. Acho que as pessoas ricas e poderosas têm uma ética diferente, têm uma maneira de ver o bem e o mal diferente da gente, vão além, criam suas próprias leis divinas. A maneira, vamos nós, né? Mas uma maneira de você encarar o mundo é muito também com as suas consequências do que você pensa, do que você faz. Quando você tem muito dinheiro, tem uma expressão que eu criei, que eu brinco, eu falo que quando você mora no planeta bilhão, é outro planeta. Onde as suas ideias e o que você faz normalmente não gera uma consequência muito ruim pra você. Porque você tem... por exemplo, eu vejo muito cara muito rico, alguns que eu conheço, o cara fala assim, tem que liberar tudo quanto é droga e tal. Por quê? Porque se ele ficar 1 ano cheirando... Ele, depois de 1 ano, ele desistiu, ele vai para uns 5 estrelas da Suíça, fica fazendo 1 ano de rehab e volta, e a vida dele continua a mesma. Agora, o motorista de ônibus que cheira, ele vai pegar uma dívida no morro para pagar, a família dele destrói, a mulher vai embora, o filho, entendeu? Então, a consequência daquilo é diferente. Então, aquilo também vai moldando o seu caráter. Porque se você tem uma ideia e a sua ideia não gera consequências para você, você tende a discutir as ideias mais no campo abstrato, porque aquilo não te gera um custo. Porra, sensacional. Tem menos empatia também, eu acho, né? Menos empatia também. Você tem retaguarda, cara. Você pode errar várias vezes. Então, os meus amigos jornalistas, eu falava muito pra eles, quando eles ficavam na época da eleição do Trump, eu comento muito política americana, então eles ficavam com essa história de o Trump é fascista. Eu falava, por que você tá falando isso, cara? Porque ele é contra mexicano. Não, ele quer controlar essa suruba que é a fronteira sul com o México, que tá entrando todo mundo, fazendo... Então tem que botar um pouco de ordem. Só que vocês ficam na defensiva. E vocês ficam falando o seguinte, todo mundo que não quer fronteira aberta e entra todo mundo é fascista. O que acontece? O sujeito que mora lá na fronteira e ele fala, não, eu não sou. Eu tenho um monte de amigo mexicano, eu não sou, eu não tenho nada contra. Agora, se deixar a porta aberta do jeito que tá, esse pessoal tá entrando, tá cometendo crime, estupro. Mas vamos lá, concordo total, mas a atmosfera é criada também como ele se posiciona. Porque o próprio Trump, o jeito como ele coloca, ele fala mas aí, pra conseguir voto. Mas aí que eu te ele falo, vai nesse discurso cara. populista. Mas vem cá, mas por que ele consegue voto? Porque
esse cidadão que está sofrendo com a imigração ilegal, com a bandidagem entrando do México, esse cara não tem espaço na empresa normal. Com certeza. Entendeu? A voz dele não é ouvida. Então esse cara vai ficando puto na casa dele, que ele tá sofrendo um monte de coisas com essa bandidagem, e ele não tem voz. Ele liga na televisão, a televisão tá xingando ele o dia inteiro de fascista. Mas você acha que ele tá pensando nesse cara? Então, aí chega um político, seja por uma boa intenção ou para ganhar voto, não tô entrando no mérito. Mas ele fala para esse sujeito, olha, eu te represento, eu te entendo. Eu sei que você tá sofrendo um problema real e o jornalismo, as elites não estão nem aí pro que você tá passando. Então eu ouço a tua voz e eu vou falar direto com você. Esse cara vai ouvir. Esse cara, pô, pelo menos tem um cara ali, mesmo que ele seja um sujeito da televisão, de topete laranja, bilionário, mas também ele tá falando comigo. Também. Ele pelo menos tá dizendo, exatamente, da elite de Nova York, ainda mais, mas ele tá pelo menos dizendo para aquele sujeito lá da fronteira, cara, eu entendo, você tá puto da vida porque tem um ilegal que tá roubando seu emprego, porque de repente se você é um jardineiro americano e você cobra 10, 15 dólares a hora para poder cuidar de um jardim, e tem um sujeito ilegal que cobra 5 dólares, ele vai pegar o teu emprego. Então você tá perdendo emprego para esse cara tá cometendo crime, tá um monte de coisa. No mínimo... É ilegal, não? Exatamente. Sim. No mínimo alguém tem que chegar e falar, vamos conversar sobre esse assunto? Então, mas não é assim que você fala. Mas você vê, ou você vê, mas não é dessa forma. Então, mas isso é que é... Porque essa é a pega. A consequência dessa imigração ilegal é o sucesso dos Estados Unidos como uma potência econômica. Sim. Eles fazem o trabalho os Estados Unidos, ele criou um país tão próspero. American Way Life. Tão, que todo mundo quer morar nos Estados Unidos. Então, isso. o próprio... Tem uma frase que eu gosto que é muito isso. Diz assim, só tem 2 tipos de país. O que as pessoas querem entrar e as pessoas querem sair. Só tem 2 tipos de país, né? Enfim, você pode... E o Milton Friedman falava que você tem 3 maneiras de votar, que é com o bolso, com o pé e com a bunda. Não. Você faz tudo, amor. Agora eu esqueci o terceiro, mas ele falava, ou você vota com o voto mesmo no papel, mas você vota com o bolso, porque toda vez que você compra um produto, você está votando que aquele restaurante é melhor do que o do concorrente, ou com o pé, dando pé e indo para outro país. São maneiras que você tem de expressar a sua opinião, né? Então os Estados Unidos realmente é um país atrativo. Agora, uma coisa é você receber 1 milhão de pessoas por ano. Os Estados Unidos é de longe o país que mais recebe imigrante no mundo. Mas tem uma diferença entre você receber 1, 10, 20 ou 30 milhões num ano, né? Foi o que a gente viu em 2015 com aquele bando de gente vindo da Síria e entrando na Europa. Você recebe imigrante? Recebe quantos? Quantos você tem capacidade? É uma festa na sua casa. Você pode dar uma puta festa para 20 pessoas, mas não conseguir dar para 200. Depende do tamanho da sua sala. Depende de quantas comidas você tem. Depende da hora que está essas 200, né, amigo? Uma guerra mundial resolveria isso fácil. Fácil, né? Uma guerra mundial, guerra mundial resolve. Ia ficar igual a Lua, né? Bonito, assim. Ó, eu vou fazer um break agora. Daqui a pouquinho, já que nós tocamos os Estados Unidos, daqui a pouquinho o professor Olavo de Carvalho. Pô, direto. Professor Olavo vai dar a sua teoria aqui. A sua pincelada e também ele vai falar sobre o comunismo. Eu adoro isso, professor. Então, com certeza. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. A natureza. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Paulinha está aqui... Nervosíssima. Nervosíssima, eu digo por quê. Vox Populi, Vox Dei. A voz rouca do povo é a voz da sabedoria, certo? Mais ou menos. Mais ou menos. Povo não é bobo, mas tem a maior cara. Mas veja bem, Paulinha, por exemplo, você está aqui hoje falando dos 100 dias de Bolsonex. Aí o nosso ouvinte, Luiz Guedes, vamos ver aqui o Luiz Guedes. Luiz Guedes, gremista e advogado. Certo? O que ele diz? Ele diz o seguinte, como vão debater os 100 dias do Bolsonaro com a mesma ideologia? O piadista ali deve se candidatar a algum cargo em futuras eleições. Onde estão os dois lados? Onde estão os dois lados? Paula Krausch. Como que é o nome do ouvinte? O ouvinte é Luiz Guedes. Olha, A voz do povo está falando. Ela vai acabar. Luiz Guedes, eu te falar uma coisinha. Você vem aqui, vai sentar na minha cadeirinha ali e fazer o que eu faço. Aí você vai ver o quanto é fácil. E eu não falo do seu trabalho, eu tô falando do trabalho dele, então eu vou pesquisar sobre o seu trabalho. O cara é contador, vai lá. E aí eu vou falar, né? Porque as pessoas têm mania. O dia que você produzir, um programa, você faz do seu jeito. Porque enquanto eu produzir esse daqui, vai ser do meu jeito. Ok? Então, obrigada. Muda de dial. Você tem outras opções. Não muda, você pode ver um programa. Você pode ver um programa. Não muda não, que a gente faz esse carinho muito bom pra você. Eu não faço
faço pra você, Infelizmente, temos uma produção falha. Agora, você pode ir lá, tem lá a revista do Piauí, tá nas bancas, vai lá e compra. Talvez você goste mais, não é? Tem pra todo mundo, gente. Não é? Eu acho que essa família Guedes está muito desunida, né? Porque o Luiz Guedes está traindo o Paulo Guedes, primo dele, né? Posso fazer uma pergunta? Muito bem. Nós temos aqui opinião de esquerda, nós temos aqui Marina Manteiga. É o único voto que teve que era no Dória e no Haddad. Eu nunca vi uma chapa. Essa chapa eu nunca vi na minha vida. Porque ela vota pelo social e vota nos amigos ao mesmo tempo. Temos o Alex como a sirene na urna, né? Eu adoro. Temos o Alex Paim e temos a canhotinha maravilhosa. Aliás, segunda-feira, sabe quem vai estar aqui? Do Spider. Segunda-feira. Quem vai estar aqui? A pedido de Guedes e afins, é Manuela Dávila. Manu. Aí está. Manu linda, maravilhosa. Agora, o Emílio vai estar aqui pra gente calar a boca de Danilo Gentili, que ela está linda. O que tinha na garrafa do Lula. Exatamente. Ô, Emílio, eu queria fazer uma pergunta pro Olavo de Carvalho, posso? Pois não, Olavo de Carvalho está também. Olavo de Baralho. Eu lavo meu carvalho. Peraí. Eu lavo meu carvalho. O Olavo de Carvalho, eu tô bem chateada com você. Por quê? Porque você concedeu uma entrevista para outro programa. Certo. E não pra gente. Eu queria saber o que é preciso, se a gente tem que mandar uma equipe até você ou se você poderia vir aqui no Pânico. Ora, é só você ir me visitar na Virgínia, porra. É só você ir que eu te atendo com o maior prazer, tá certo? Inclusive, ele sabe muito bem que ficou conversando comigo, né, o tempo inteiro. Foi um anfitrião maravilhoso. Estive na casa. Aí depois na sua casa, professor, muito obrigado. Foi caçar urso comigo ou não? Oi? Foi caçar urso comigo ou não? É pra contar, não? É pra contar. Mas nós comemos uma pizza. O Olavo, você tá decepcionado ou você ainda gosta do Bolsonaro? Agora, o Bolsonaro é um dos maiores brasileiros que eu já conheci, tá certo? Isso o cara toma uma facada, porra. Vocês querem que o cara faça o quê? Tomar uma facada pelo país. Agora, quando você me indicar outra pessoa que tomar uma facada e continuar a eleição, você me ligue, pelo amor de Deus. Sensacional. Professor, uma pergunta pra você muito professor, séria. E os cursos, professor? Ora, os cursos, aliás, eu aqui, este imitador, sou apaixonado pelo Olavo de Carvalho, tá certo? E comecei a ser aluno este mês. Então você entre no seminário de filosofia.org e vire meu aluno. Quem conhece filosofia no Brasil? Ora, filosofia, aqui no Brasil hoje tá difícil, viu? Eu acho que da minha geração eu fui o último sobrevivente, tá certo? Do grande intelectual, mas existem grandes intelectuais sendo formados, só que a maioria são meus alunos, tá certo? O que você acha do Pondé? Pondé? Até mudou a voz. Olha, a grosso modo, temos os inteligentinhos que acham que sabem como gerir um país. E aí eles chegam na casa deles. O Pondé. O Pondé, ele usa um charuto e um chale. Ele é muito entrega, né? Eu gosto das colocações do Leandro Carnal. O Carnal, você é gaúcho, né, Carnal? Exatamente. Agora estamos trabalhando, agora estou numa posição um pouco delirante, porque eu criticava muito o governo e o Sérgio Moro está me ajudando com palestras, então eu tenho que ficar um pouco... Muitas palestras? Muitas palestras, graças... Eu não posso dar graças a ele que está em cima, porque eu já fiz várias declarações que o Lúcifer é o primeiro empreendedor da história, então eu tenho esse sentido, mas graças ao Sérgio Moro estou tendo muitas palestras, então eu tenho que me abdicar um pouco de criticar o governo. O Cortella é de esquerda, é sensacional. Cortella é de esquerda. Cortella é muito... Eu tenho uma pergunta séria, Alexandre, me fala uma coisa, quando você tá lá no Leblon, de sunga, fica de direita ou de esquerda? É uma pergunta séria, mas vamos falar aqui, dependendo da hora até centro. Você vai pros dois lados? Ô, Alexandre, ele é um cara de centro. Você nesses 100 dias do Bolsonaro, o papel da imprensa, o que você acha Você acha que está sendo honesta com o Bolsonaro? Olha, eu acho que está começando uma autocrítica, né? Na campanha foi um show de horrores, né? A imprensa caiu muito nessa coisa da divisão do país, de pegar lado. Agora que o Bolsonaro ganhou e é o presidente, você vê um esforço inicial aqui e ali de tentar fazer jornalismo do jeito que tem que ser feito. Governos têm que ser investigados, têm que ser cobrados. Agora, de uma maneira honesta, né? Quer dizer, sem ser uma coisa simplesmente de má vontade, pegar frases, botar fora de contexto, tentar fazer culpa por associação.
Então, porque senão, o que acontece? A imprensa está percebendo que ela tem um concorrente muito forte nas redes sociais. A pessoa vai e se informa do jeito que quiser, diretamente, do perfil do Twitter, de um youtuber, né? Então, eu acho esse processo muito positivo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Se você começa a falhar, você começa a falar um monte de besteira e se achar o dono da verdade, tem que ter concorrência. Então, mas a tia do WhatsApp, né? Sim, então, a minha mãe é típica tia do WhatsApp. Toda hora ela manda assim, marcianos estão invadindo, isso aqui. Eu falei, mãe, eu mando de volta. Mãe, você acha que realmente se os marcianos não tivessem invadido, não estaria primeiro no jornal, depois no seu WhatsApp, da sua amiga da hidroginástica? Você acha que não pode acontecer até o contrário, a imprensa começar a ficar muito a favor do Bolsonaro por causa desse corte de verba, de publicidade pra TV? Mas aí é aquela história que eu tava te falando. Como é que se conserta o país a médio e longo prazo? Eu acho que nenhum governo deveria ter o poder que o governo federal do Brasil tem. Um rei medieval, feudal, não tinha um milésimo do poder que tem um presidente hoje em dia. Entendeu? O sujeito mandava ali na área, mas não mandava no feudo do outro, enfim. Então, hoje, o poder que um presidente tem, e num país presidencialista como o Brasil, é muito grande. Seja quem for, né? Então aí a gente volta àquela metáfora do Senhor dos Anéis. Quem é que tem que ter o anel do poder? Ninguém. Tem que destruir. Ninguém. Porque mesmo o hobbit mais bonzinho, se botar o anel, vai Tem que fazer como Evandro, queimar o anel. Né? Exatamente. Mano. Para aí, eu sou ativa também, você sabe disso. Mas você... você sabe muito bem. Não sei não. Se eu te contar como é que você veio parar nesse banco, quem que você teve que alisar, irmão? Tá aqui pela... Tá. Me respeita, irmão. Mas você acha então que a empresa tá honesta? Não, eu acho que ela está caminhando para isso, mas ainda tem muita desonestidade. Como, por exemplo, um exemplo não é exatamente com o Bolsonaro, mas teve com esse documentário de 64, que é uma coisa que a gente viveu agora há pouco tempo. Me atingiu pessoalmente porque eu apareço no documentário e falo, e eu não sou pró-ditadura, e colam na gente, você estava num documentário pró-ditadura. Não, nada. Só quer estudar o período... Mas você acha que não foi ditadura? Não, foi, mas você tem nuances. Você não pode pegar em blocos 21 anos e achar que o que motivou 64 é exatamente o que motivou o AI-5 em 68, que é um golpe dentro do golpe. Né? Quer dizer, você tem... É complexo. É complexo. Quer dizer, o país estava uma zona em 64, estava. O discurso de quem tomou o poder em 64 era garantir que o país tivesse eleição em 65. O discurso do Castelo Branco, por exemplo, que quando assume o governo, ele fala textualmente, estamos aqui para organizar o país para ter eleição ano que vem, porque era eleição de 5 em 5 anos. Então teve 45, 50, 55, 60. Nós vamos fazer eleição em 65. E muita gente comprou isso. Não queria militar fazendo ditadura há 20 anos, não. Só achou, não, isso aqui tá uma zona, né? O João Goulart tava ruim. O João Goulart era fraco. Isso. Ele era fraco, tava uma zona, a economia tava uma merda, tava não sei o quê. Eu acho que pro cara que quiser mais ou menos ver o que foi isso, é você pegar editorial de jornal dessa época. Sim. Se você for lá e pegar os editoriais, já tinha o Estadão, já tinha o Mas acho que o documentário aborda. Pega alguns editoriais. Pega uns editoriais. Eu não vi o documentário. Eu não vi o documentário. Mas, por exemplo, tem aquela viagem que o Jango faz pra China, que é a queda, que ele era vice ainda, e tem a queda do Jânio Quadros. Você pega o discurso, eu me dei o trabalho de assistir esse discurso que ele dá na China, que a China é do Mao Tse Tung, do maior assassino da história da humanidade, o cara que matou 80 milhões de pessoas do próprio povo. E o discurso que o Jango dá lá na China, no país do Mao, em 61, ele pega e fala o seguinte, olha, vocês fizeram uma revolução aqui, do mesmo jeito que vocês fizeram uma revolução aqui, eu quero fazer uma lá no Brasil. Então, assim, o Jango ia fazer isso no Brasil, eu não sei, mas ele falava. Mas ele era simpatizante. Mas o risco simpatizante. Então, mas quem... Então você tinha... Ele tinha gente que tinha motivos pra achar que ele estava armando alguma coisa. O cunhado dele, o Leonel Brizola, falava em revolução o tempo inteiro. Socialismo moreno, né? Entendeu? Então, assim, eles iam dar um golpe. Foi um golpe antes do outro golpe? A gente pode discutir, porque você não tem como ter história alternativa. Agora, quem de achar que se os militares não tivessem tomado o poder, eles iam dar um golpe ao estilo cubano, chileno... Isso é uma especulação. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Agora, que é possível você defender, de certa forma, entender quem tinha medo do golpe comunista pelas declarações do Jango, pelas declarações do Brizola e por parte... E o que o próprio Jango fazia. Ele ia nos tenentes, insuflava os caras contra os generais. Quer dizer, aquele mês de março, porque o golpe é a virada ali de 31 de março para 1º de abril de 64. Áries, né? Babado. Áries é babado. Aquele mês de março, o
Brasil tava uma barafunda. Tava com gente na rua. Gente na rua, entendeu? Igual Dilma. Isso. Então, mas isso aí o cara fez, porque esse golpe que eles falam, né? É meio um golpe também, que nem a Dilma. O lado que perde diz que é golpe. Não é que perde ou ganha. Não é que perde ou ganha. Porque parece que isso aí foi articulado pelo Magalhães Pinto. Sim. Chegou no exército, vagou. Foi na Constituição. Sim. Foi no pai dos burros. Eles fizeram com o pai dos burros. Assinado bonitinho e entrou o sem pescoço, Castelo Branco. Não é isso? Exatamente. O sem pescoço entrou e ficou lá um tempo. Aí depois... É que era Guerra Fria, é discussão. Teve Cuba depois. Isso. Porque eles falavam na época, é o seguinte, você para declarar vago, ele tinha que estar fora do país, ele ainda não estava, ele ainda estava indo para o Rio Grande do Sul, ele ainda não tinha saído. Então a turma que diz que é golpe diz, não, você só pode declarar vago se o presidente fugiu do país. E o Jango ainda estava em território nacional. Mas, enfim, é uma tecnicalidade. Tinha uns tanques na rua. Tinha uns tanques na rua. Tinha uma... Preparado para invadir. Isso. É complicado. Por isso tem que fazer o quê? Tem que discutir. Então, o documentário mostra exatamente isso. Né? Como era uma época complicada. Justamente com a União Soviética, com os Estados Unidos mandando as suas influências, era uma época muito complicada. Saiu um texto naquela Vice ontem do sujeito escrevendo assim: eu assisti o documentário pra você não assistir. Por quê? Porque a propaganda é melhor do que essa. Aí que eu quero ver. Gente, as pessoas não têm noção do que elas falam. Óbvio que eu quero ver uma coisa que... Isso. Mesmo que seja pra falar mal, tipo, toda a mídia é muito positiva, mesmo quando negativa, na verdade. Me interessam os caminhos sórdidos da vida. Me fala uma coisa, os 100 dias nos costumes. É muito pouco tempo pra... Agora, por exemplo, você vê umas discussões. Agora, a minha amiga Ana Paula, ex-jogadora de vôlei, rainha, foi a grande jogadora da geração dela, ela comprou essa briga em relação ao atleta transgênero no esporte. Eles fizeram um programa maravilhoso sobre isso. Fizeram um programa maravilhoso ontem sobre isso. Então, assim, a Ana tá muito à frente dessa discussão. É uma discussão que você precisa ter uma certa abertura, de não fechar. Por exemplo, tem um lado que vai dizer não pode discutir, porque é inclusão, não sei o que e tal. Mas você fala, tudo bem, mas eu não posso, por exemplo, discutir que o Rodrigo de 1,94 m, só porque ele agora chama Tiffany, ele não tem 1,94 m, ele não pula 2 metros e tanto, e não... Perde a habilidade dele de jogar? Quer dizer, o sujeito que ele jogou vôlei entre os homens, quando era Rodrigo ainda, e ele não era um grande jogador. Aí vai jogar com as mulheres, vira número 1 do Brasil. Os hormônios, né, colega? Hormônio bom. Pois é. E aí como é que... Então, assim, essas discussões tem que haver. Então, eu acho que se, por exemplo, você tem um governo mais à direita, facilite que você tenha dois lados de uma discussão e não apenas uma visão dominante, isso é um avanço. Mas aí acontece, certas discussões, por exemplo, tem certas discussões, tipo, a discussão que a gente estava falando até há pouco, sobre aborto, sobre os negros, sobre gays, aquela coisa. Muita gente não entra nessa discussão porque não faz parte da realidade. A partir do momento que aquela família conservadora, não gosto de gay, não quero falar sobre isso, ela tem um filho gay, aí ela começa a pensar. Sim. Certas coisas viram realidade quando você tem isso em casa. Então, tipo assim, eu sou contra essa coisa de empoderamento da mulher. Aí, de repente, sai a filha do cara, acontece um assédio, ou uma coisa pior, um estupro. Aí o cara começa a pensar nos direitos da mulher. Então, às vezes, é preciso acontecer uma coisa muito forte, né? Mas a olha pessoa só, comprar essa briga. Você tem toda a razão, mas... nunca vai comprar uma briga melhor do que você na tua condição, entendeu? Muita gente, meu discurso não interessa, mas a partir do momento que uma pessoa tem isso na família ou no trabalho, ela passa a se interessar. Olha só, você tem toda a razão. Agora, se você pensar, por exemplo, vamos pensar o outro argumento. Sim. Um juiz, por exemplo, quando tem um julgamento que envolve alguém da família, ele se declara impedido. Por quê? Porque ele tem envolvimento emocional. Total. Então, assim, a justiça pressupõe que se você está envolvido emocionalmente na questão, você não tem que falar. É o contrário. Porque você realmente não consegue ver racionalmente. Você está contaminado com a emoção. Né? Então tem os dois lados. Eu acho que tem que ter... Você tem que ouvir tanto quem tem uma experiência pessoal. Por exemplo, você vai discutir esse assunto de inclusão, mas você tem um gay na família, ou é gay, enfim. Mas também você tem... Não é por causa disso que você vai tirar... Mas a emoção não é inspiradora, não pode ser um gatilho pra você tomar uma causa. Por exemplo, seu cão matar o teu gato lá com pilha. Você fica mal emocionalmente. Você cria uma ONG. De repente, o sábio nunca se abala. Começa com emoção. De repente, uma mudança de comportamento. O cara tem um Beirute na sauna gay e quer cagar regra aqui. Ele exigiu um Beirute com o nome dele. Eu vou na sauna gay, você vai no Bahamas. Cada um na tua, cada um com teu dinheiro, irmão. Pelo menos eu gasto menos. Eu gasto R$200, você gasta 800, entendeu? Mas às terças, o Zuckerman também vai na sauna Como gay. chama a sauna lá? Você quer ir? É muito legal. Chama Termas Lagoa. E hoje, Termas Lagoa. E hoje, que é... Você chega
ganha um troque personalizado. Pode dar um convite pra ele. Eu moro no Rio, não vou poder, mas ele... Jorge, você vai gostar. Tem na Siqueira Campos, uma muito boa. Eu já fui lá, chama Termas Lagoa. Você chega lá, tem uns rapazes. O Francisco Leitão. Você fala assim, eu queria um Beirute Evandro Santos. É maravilhoso. É o X Evandro Santos, mano. Muito bem. Mas só concluindo, realmente essa envolvimento emocional, por exemplo, quem a gente falou do aborto, tem muito essa história de homem não pode opinar. Mas se você for olhar as pesquisas, o número de homens e mulheres contra o aborto é igual. É a mesma coisa. Então não é uma questão, porque homem não quer aborto e mulher quer. Isso é mentira. Toda pesquisa de opinião diz isso. Até porque o homem, eu acho que o homem heterossexual, não é que ele deu um salto de comportamento mais liberal e mais sábio. Eu acho que ele, de alguma maneira, socialmente, ele era impedido de dar algumas opiniões. Hoje eu vejo casos, assim, de caras que assumem, não sou realmente monogâmico, não quero estar na pista. Ou eu lavo o meu carvalho. O homem deu um salto de comportamento, o hétero, muito o grande. Lavadinho? Eu sou um rapaz lavadinho. Limpíssimo. Porque ninguém pensa também na questão da pressão que o homem também tem que ser provedor, não pode chorar, isso, aquilo. Isso já era. Hoje o homem assume. A maior segurança de um homem é assumir suas inseguranças. Você que pensa. A gente esconde tudo. Você já chorou no meu lado, do meu colo já? Tu tinha lágrimas de crocodilo. Como é que eu vou pra Suíça esse ano? Chama whisky quando a gente chora, amiga. Choro pra gente chama-se vodka whisky. Você tá muito louco, você fica, depois você se arrepende. Muito bem. A última pergunta. Não, precisa encerrar, pô. Vocês querem eu ia fazer a última pergunta pra fechar. Mas é uma de esquerda. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O programa inteiro. Depois os ouvintes, os caras vêm aqui e engolem vocês. Aí vou acabar o programa. Falar, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, Mas Borges. porque ele fala super bem aí, a gente não fica interrompendo. Se a gente interrompe, você briga com a gente. Acabou o programa. Sabe o que dá pra fazer? Faz uma pergunta pro cara quando acabar. Não é uma palestra, é um debate. Você sabe a hora de entrar. Tem os caras da canhota aqui. Eu trago 500 negros da canhota. Aí tem... Você quer canhota? Você interrompeu a canhota. Você não falou. Agora tem que acabar o programa todos da canhota. Aliás, foi o discurso da Manuela no Roda Viva, né? Ela saiu do Roda Viva. Me interromperam muito. Segunda-feira tem aqui. A Manuela. A Manu vai estar aqui. O squeeze do Lula. Vai ter aquele copinho lá que tem. Nós vamos dar uns conselhos para a Manu. Faça a sua pergunta, canhotinha. Mas da sua cabeça, não decorada, pelo amor de Deus. Não é decorada, não. Até que libere seu visto. Hoje em dia a gente tem muitos deputados novos que eles não eram... Eles, nunca trabalharam com política, né? E acabaram de entrar. Você acha que eles vão se decepcionar porque eles foram com muita sede ao pote e lá você sabe que a coisa não é bem como eles pensam? Já tem gente se decepcionando, né? Tem... Hoje, se não me engano, acho que hoje tem uma entrevista grande do Frota pra Folha. Sim, criticando o Frota na Folha. Isso aí é o nó na cabeça. Frota na Folha. Exatamente. O Frota tá quanto o Olavão. Criticando o Olavo. Acredite se quiser, mas é... O próprio deputado também do PSL contra jogos violentos, né? Fazendo projeto contra jogos violentos. Eles achavam que eles iam poder... Deixa eu falar sério. Eu vi, te juro por Deus, na Rede Globo de televisão. É por isso que os caras... Por isso que é complicado. Eu já falei isso aqui. O cara falou lá, não sei se é o Bolsonaro, se é o governo, se é alguém do PSL, sei lá, é alguém do governo, falou o seguinte, tem muito radar na estrada, eu não vou colocar mais radar na estrada. Sensacional. Quem é o cara que foi pra rua com um cartaz pedindo mais radares na estrada? Mais pedágios. Mais radares! Eu nunca vi uma pessoa, acho que não tem uma pessoa no mundo que era mais a Paulinha. O Jornal Nacional. O Jornal Nacional fez conseguiu. Olha, temos aqui. Apareceu lá 3. Não, realmente. William Bond. Precisamos de mais radares da estrada. É isso. Porra. Então, mas as pessoas pegaram esse truque, né? Você sabe que isso é um truque que muito jornalista faz. O sujeito já tem uma ideia sobre um tema, e aí ele vai arrumar um especialista, aí ele liga, fulano, tem aqui a discussão do radar, o que você acha? Eu acho que tem que ter menos radar. Desculpa, obrigado, não quero. Aí ele vai ligar pra 10 até arrumar um que pensa que o jornalista pensa. E aí ele joga... A sua opinião ninguém perguntou. Nossa Senhora! Ninguém perguntou. Você tá fazendo, eu vou passar de Isabel. Liga aqui, ó. Liga aqui, tá no W. O William... Não, B. Bonner William. Você liga lá e fala. Eu tenho o telefone dele. Se eu quiser falar com ele, eu mando um WhatsApp. Borges, muito obrigado. Obrigado. Ale, se arrasou, bebê. Tá o Borges lá com a Verinha, com o Andreasa. Muito bom. Ele que faz parte aqui dos comentaristas da Jovem Pan, opinião da Jovem Pan. Muito bom, ele é muito bom, premiadíssimo.
publicitário, analista político, e agora também está falando aqui na Jovem Pan. E o Alba Expider, vamos fazer um especial com você aqui. Obrigado. Que hoje nós tivemos aqui o Boss e ele... Não, ele domina o assunto. Ele chamou pra ele, né? Chamou pra ele a resposta. Falou, meu, deixa esse menino aprender um pouquinho. Joga pra ele. Vamos aprender um pouquinho aqui com o Boss. Joga ping-pong sozinho, sozinho, é muito né? meu tipo, mano. Você é muito meu tipo. Obrigado, Obrigado, gente. Então entre no canal do YouTube do Spider, que é maravilhoso. Ele Obrigado. é ótimo. Tá no seu canal. Ele, ó, Bosch. É isso aí. O Alba Expider, @Alba Expider, e o Alex.Borges, é isso? Underline. Alex Underline Borges. Entra lá e xinga muito. E o canal Lula Livre. O canal do YouTube é Alba Expider. E segunda-feira, Lula Livre. Manuzinha maravilhosa. Nós vamos fazer ela esquecer o Lula. Ela vai vir com a camisa do Lula Livre. Ela vai certeza. esquecer o Lula segunda-feira aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, sucesso pra vocês. Obrigado. Tudo bem, meus amores? Tudo bem. Eu irei. Tem recado, bebê. Evandro quer tem falar, recado falou do pouco. Evandro. Emílio, pessoal Falou de... pouco hoje. Adoro vir aqui. Esse é pra vir pra render, amor. Eu fico em casa com o meu Dá um gato. recado rápido. Gente, shows em Brasília, sábado e domingo no Teatro Unip com Personas, tá? Ingressos no furandofila.com.br. Pedi pro produtor abaixar o preço, tava muito alto. Como é que fica minhas clientes da classe C, a molecada? Então, sábado e domingo, sábado às 9, domingo às 8, Evandro em Personas, o show mais interativo do planeta. Em Brasólia. Em Brasília. Chego sábado, fico até domingo tomando banho de cachoeira, segunda eu volto. E vem aí um festival. Em breve, mano, tô fechando. Segura aí, molecada. É isso aí. Quem não me deu bola vai se rapidamente, lascar. a gente Marina tá sem tempo. Manteiga estreando no... Eu vou fazer o meu stand-up. Improrola, é improviso com pombas. A Marina tá dando Emílio, dia etiqueta pra 18 de abril estarei com Maurício Meirelles em Americana. Então é o Totalmente Devaneio, voltamos, preciso pagar contas e é muito importante você saber que tem um telefone, caso você queira, porque é mais fácil. 18 de abril é sexta-feira santa. Ué, mas é ruim, né? Uma data... Horário horrível. É quinta. Não, mas calma, então que Quinta-feira, quinta-feira. Obrigado, 19 Paulinho. nada. Então, e o show é o seguinte, você vai falar, difícil entrar no Instagram, você entra lá, liga 19 3478 9228. Em Americana faremos uma festa depois. Muito obrigado. Encerramos o programa. Você pode sair do bar ou WhatsApp. Open Legs? Open Legs. Eu vou fazer uma festa com o gordão tarado do Meirelles. Em Americana. Nunca fui. Raul Gil te mandou um beijo, Emílio. Um abraço pro Raul. Te adora. O Paim tá de dedinho levantando. Fala, Paim. Hoje eu vou estar no Pico Comedy, no laboratório do stand-up. Que tá devendo pro nosso amigo Igor Guimarães. Esse show a gente também não ganha nada. Vamos acertar, não, vamos acertar, Pico. O Greg tá devendo pro Tá devendo pro Tortorelli. Domingão sem devendo. Faustão não foi pago. Tortorelli era Domingão sem Faustão. É isso. Hoje eu vou cobrar lá, vou falar. Vou cobrar aqui, peraí, tô mandando pro Greg agora. Peraí, vou mandar. Não. Manda no Tem que ir embora. Tchau, até amanhã. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!